Aleluia. Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Amém. Bom, eu tenho 3 coisas para te falar, mas eu fiz toda uma pregação para no final eu falar essas 3 coisas, tá? Então, fique até o final, isso vai ajudar. Deixa eu só tirar uma foto aqui, assim, dessa vez apontando o dedo. Pegou aí, profeta? Tá, prende aí. Se não ficar boa, você volta, tá, Miriam? A gente tira outra. Então, 3 coisas importantes é lá no final, tá? Mas eu tive que, porque senão ia acabar em 1 minuto a pregação e eu preciso, né, que você fique aqui mais alguns minutos, aproveitando essa nossa noite. Mas eu quero, não tem slide essa noite, tá? Mas eu quero dar um tema para essa mensagem, que é criados com propósito, avançando em nossa vocação. Quem esteve aqui na reunião da tarde, das 4, né, os ministros que têm reunião, já pegou alguma coisa do que eu vou falar, né? A gente não combinou, mas está dentro do que a apóstola compartilhou conosco nessa tarde. Nosso texto principal está em Gênesis 2. Alguns anos já, a gente acaba em grupo, né, lendo a Bíblia toda do decorrer do ano, usando aplicativo. Esse ano nós já recomeçamos o estudo, a leitura, e já passamos aí por Gênesis, né? Passamos da metade de Gênesis já nesses 11 dias. E quando eu estava lá no primeiro dia do ano, né, dia 1º de janeiro, passamos por Gênesis 2, isso aqui me chamou a atenção. Então, capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4, NAA, tá? Na outra que foi outra versão, eu aviso. Versículo 4: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Bem, só esse texto. Bem, uma das coisas que me veio logo assim na leitura deste ano foi o versículo 5. Porque quando nós estamos lendo Gênesis, capítulo 1, Deus vai criando todas as coisas, então nós passamos por aquela criação dia após dia. Primeiro dia Deus criou tal coisa, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia Deus cria o homem, e o 7º dia Deus descansa. E quando vamos para o capítulo 2, o escritor ele retoma parte da criação, ou da narrativa da criação, porque você veja que ele fala que ele cria o homem. Então Deus não está criando o homem de novo, ele está recapitulando parte da narrativa que ele já tinha falado anteriormente, mas agora ele acrescenta alguns detalhes. E o detalhe do versículo 5 foi um dos primeiros a me chamar a atenção, que naquele determinado momento ainda não havia crescido alguns tipos de plantas, ou capim em algumas versões. Nós vamos ler isso mais na frente. Esse foi um primeiro ponto. Mas o segundo é que Deus depois então vai pegar esse homem, criar um homem para justamente fazer uma das partes que faltava, que era cultivar a terra, lavrar o solo. Então havia uma necessidade de chuva e de um homem para cultivo da terra. Então as coisas não estavam completas. Então dentro disso, uma das primeiras coisas que chama a atenção é que dentro da própria mente de Deus, a criação não estava completa sem o homem.
E parte da criação não ia rodar, vamos dizer assim, o sistema não ia rodar perfeitamente sem justamente uma das engrenagens, que é o homem. O próprio cultivo da terra ou do solo dependia dessa peça, dessa engrenagem que Deus estava para fazer, que foi o homem. E Deus assim o fez. E Deus então já havia toda uma localidade estabelecida, o Éden. E dentro desse espaço geográfico chamado Éden, Deus também vai criar um jardim no Éden. E esse jardim específico era para ser o ambiente onde esse homem que ele criou iria habitar. Então Deus também cuida de um ambiente mais específico para a sua obra-prima da criação, que foi o homem. Então o homem nasceu com esse propósito ali. Nós já vemos não só um propósito, mas muito mais uma missão do que ele deveria fazer. E aí, como eu disse, o tema para essa noite é criados com propósito, avançando em nossa vocação. E eu quero fazer uma distinção entre as duas palavras, propósito e vocação, nessa noite. Às vezes, nós ouvimos, vamos trazer para nós, às vezes nós pensamos que estamos sem propósito, ou que não conhecemos nosso propósito. Ou você já ouviu alguém falar assim, né? Puxa, eu não sei qual é o propósito da minha vida. E aí essa palavra, ela fica, ela é debatida, ou ela é explicada, e temos várias visões sobre uma palavra. Então eu quero trazer a minha definição de duas palavras, e de algumas palavras sinônimo, para entender sobre o que estamos conversando. Então, propósito, primeira coisa, Deus tem um propósito em tudo que faz. Essa é a primeira definição para mim, ou a primeira afirmação que eu preciso que você entenda comigo. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E aí eu já vou falar de você e de mim, que você é perfeito para o propósito que Deus tem para você. Você nasceu no tempo certo e no lugar certo para o propósito que Deus tem. Ok? Então isso já é um pouco desafiador talvez para algumas cabeças. Uau! Mas há 1 minuto atrás eu não sabia nem o propósito da minha vida. Agora o pastor afirma que eu sou perfeito para o propósito que existe para mim. Se Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, você foi feito por Deus? Sim ou não? Você está na dúvida se você é apenas um gene evoluído de algum ser que por acaso existe num planeta que também por acaso veio a existir, por acaso num sistema solar que por acaso existe, de uma explosão que por acaso aconteceu uns bilhões de anos atrás. Ok, sem pensar que tudo isso não possa ser verdade, mas pensar que tudo isso não foi orquestrado por alguém, aí que é o mais complicado. Que alguém teve que organizar toda essa explosão, que alguém teve que organizar toda essa biologia, toda essa atmosfera dentro de um planeta, uma distância exata, uma inclinação, um magnetismo entre os polos, aí é mais complicado. E é engraçado porque tem gente que acredita que consegue ganhar na Mega Sena, mas não acredita que foi Deus que criou tudo isso. Mas enfim, né? Você é perfeito para o propósito que Deus criou você, no tempo e no lugar certo. Quero te dar outra afirmação. Se você está vivo, você tem propósito na vida. Ponto final. E isso não há uma dúvida a ser colocada sobre isso. A questão é, então, pastor, o que é propósito? Legal, vamos pensar sobre nosso propósito. Esse seria o primeiro ponto. Existe na história da igreja, ou existiu, várias reuniões importantes. A partir de Jesus Cristo, vieram os 12 apóstolos, o Novo Testamento sendo escrito. Aí nós entramos ali num período mais ou menos de 300 anos, do século I ao III, que nós temos os chamados pais da igreja, aqueles que em alguns casos até foram discípulos diretos dos próprios 12 apóstolos de Jesus, ou tiveram contato com eles, se tornaram depois pais da igreja, nós chamamos assim, né?
Eles foram os mais próximos daquele momento apostólico ali de Atos. E quando a igreja crescia, se espalhava ali pela Ásia e Europa. Então, dentro desse início da igreja, é claro que muitas coisas tiveram que ser ali convencionadas ou escritas, para melhor dizer, né? Afinal de contas, estava um movimento do cristianismo crescendo e as coisas precisavam serem registradas. E como é que as dúvidas surgiam? Como é que a gente faz tal coisa, tal coisa? Não era o judaísmo. O cristianismo não é o judaísmo. O judaísmo tinha lá centenas de leis e estatutos e regras e tudo mais. O cristianismo não é o judaísmo. E o cristianismo não herdou as leis e regras e estatutos do judaísmo. Com exceção de poucos mandamentos que nós vemos registrados em Atos, todos os demais vieram a partir dos apóstolos e depois dos pais da igreja. E aí, por alguns séculos, essas reuniões e escritas foram sendo feitas. Uma delas chama-se Catecismo de Westminster, que eles resolveram, a teologia já estava um pouco mais avançada, o pensamento filosófico, e aí eles tinham que responder algumas das várias perguntas. E a primeira pergunta a ser respondida dentro do Catecismo de Westminster é justamente: qual é o fim principal do homem? É a primeira pergunta, pergunta 1, tem mais de 99 perguntas. Qual é o fim principal do homem? E a resposta foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, qual é o propósito? Fim principal significa para que o homem existe, por que você nasceu, porque qualquer um de todos os seres humanos que já passaram, estão vivos ou vão nascer, por que eles vão estar nessa terra? O fim principal, o propósito, justamente é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou ter um relacionamento com Deus. Esse foi o Catecismo de Westminster, a resposta que ficou e que geralmente está na nossa mente todas as vezes que nós pensamos sobre isso. Em resumo, toda a humanidade nasceu para glorificar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Um dos versículos que a gente pode embasar isso, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, na NAA diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade, por um ato soberano da tua vontade, pelo teu prazer, todas elas vieram a existir e foram criadas. Todas elas incluem a humanidade. A humanidade também foi criada pela vontade de Deus. Os homens existem porque Deus quis que eles existissem. Nós existimos porque Deus quis que nós existíssemos. Nós existimos porque Deus tem prazer em que tenhamos existência. E se a gente colocar essa palavra prazer, às vezes a coisa muda um pouco de figura. E tudo bem, porque justamente isso fez, por exemplo, C.S. Lewis pensar sobre essa definição do Catecismo de Westminster. Porque quando a gente fala assim, o homem existe para glorificar a Deus, a frase em si, ela fica um pouco centrada no homem. E então, parece que o homem existe pelo homem e Deus é o objeto. Porque o homem existe para glorificar a Deus. Se a gente for pensar um pouco e a gente fizer uma pergunta, Deus precisa ser glorificado? No sentido assim, Ele sente falta? Se a gente não glorificar Ele perde força, Ele vai enfraquecer. Sabe, eu não assistia, mas passando pelos memes da vida da internet, eu sei que tinha gente que assistia Dragon Ball Z e tinha que fazer assim para dar uma força para um dos meninos do desenho. E tem um monte de meninos aqui de uns 20 anos que deve ter feito isso um dia na frente da televisão. Ou, aí já vem de mim porque eu, cuidando dos filhos, eu assistia Dora Aventureira. Vou até beber água.
Cria 2 filhos para você ver se não assiste Dora Aventureira. E a Dora Aventureira tinha uma mochila. Mochila, mochila, já até cantaram a musiquinha. Cuidou de criança também, ó. Tem jeito. E aí você tinha que dizer onde está alguma coisa. Eu já esqueci, mas eu fazia isso. Agora eu lembrei de outro que é da minha geração, que era onde está o Wally. Vixe, ninguém é da minha geração. Ah lá, só apóstola, que é isso? Onde está o Wally era mais difícil, já era um negócio mais... A década de 90 formou muita gente, né, detetive, porque achar o Wally era difícil. Era o final de um desenho, você tinha uns 20 segundos para descobrir dentro de um mapa extremamente complicado onde é que estava o personagem chamado Wally. Mas enfim, muitas vezes na frente da televisão, algumas crianças já fizeram e te dá energia, entrar no mesmo ritmo, na mesma sincronia daquele desenho, do filme, para que, como se ele pudesse energizar aquele personagem. Será que Deus é assim? Será que Deus precisa que a gente chegue aqui, adore Ele, glorifique o nome dEle, honre o nome dEle, exalte o nome dEle, porque senão Ele enfraquece, senão Ele fica, sei lá, aí diminuir de tamanho? É óbvio que não. Então, Deus não necessita da adoração, Ele não precisa ser adorado nesse sentido. A necessidade da adoração é nossa, porque assim, todo ser consciente de que Deus existe, a resposta natural é dar a glória a Ele. Todo ser consciente que existe, a resposta natural é dar glória a Ele. A não ser que você não tenha essa consciência, sabe, aí seria outra resposta, mas no mínimo você entende quem Deus é, a glória é a resposta correta, a glória é dada a Ele. Então é uma resposta nossa para Ele. Mas se eu existo para glorificar a Deus, mas Deus não é um objeto, então a segunda parte da resposta do catecismo é interessante, e para gozá-lo para sempre, ter um relacionamento com Ele para sempre. E aí esse é o momento onde Apocalipse 4:11 faz mais sentido ainda, porque se Ele nos criou para o seu prazer, Deus sente prazer na criação e na humanidade? Sim. Então a humanidade é o objeto da alegria de Deus? Exato. Por que a humanidade é objeto da alegria de Deus? Porque quando Ele derrama do seu amor sobre essa humanidade recebe, Ele se alegra. Quando Ele derrama, e quando Ele cuida, e quando Ele ministra, e quando Ele faz crescer, e essa humanidade recebe isso, e qual é a resposta da humanidade? Glorificar a Ele, é uma resposta natural. Mas Ele está tendo prazer nisso, em como aquele que Ele criou se alegra tanto. Então C.S. Lewis fez mais ou menos 3 exemplos que são interessantes. Um dos exemplos é o objeto. A Bíblia diz que porventura o oleiro não pode fazer o que ele quiser do barro? Não pode fazer um vaso e fazer de um jeito, e de outro, e de qualquer formato? Sim, o oleiro tem toda a autoridade para fazer isso e todo o poder para fazer isso. Mas se a gente pensar no vaso, ele é um objeto inanimado, não consciente. Mas tem um segundo exemplo, não se ofenda, mas imagine os pais de pets, né? Principalmente dos cachorrinhos. Quando você consegue educar um cachorro, o prazer do pai de pet é ver o seu cachorrinho bem cuidado. O prazer do pai de pet é ver que o seu bichinho aprendeu um novo truque, e que ele está satisfeito com a nova ração, e com o cuidado que ele tem, e com a cama que ele tem, e com tudo mais que você conseguiu proporcionar para esse animalzinho. E claro, o dono, o pai de pet, ele vai ficar super feliz quando o seu pet o recebe bem. É o prazer que ele tem no seu animalzinho de estimação, na sua criação que ele está fazendo. Algumas vezes ele tem que educá-lo, algumas vezes ele vai ter que ser mais, autoritário com o seu animal, mas para ensiná-lo qual deve ser exatamente o caminho que ele deve seguir. Mas o terceiro exemplo, e aí é mais próximo, é dos pais e filhos. Pais e filhos têm relacionamentos de vai e vem. De um lado nós temos amor à autoridade do pai sobre o filho,
E do outro lado, nós devemos ter amor e obediência do filho com respeito aos pais. E nessa troca, é claro que os pais sentem prazer ao ver os seus filhos crescerem bem ensinados, bem educados, bem orientados, prósperos, saudáveis, felizes. Então, o pai, a mãe, né, os pais vão ter prazer nisso, porque os seus filhos que foram objeto do seu amor, objeto do seu cuidado, objeto da sua autoridade, obviamente, e vê-los então crescer e ver eles avançarem, e ver eles darem respostas também de amor, isso traz o prazer para o coração do pai, dos pais, do pai e da mãe. Então esses exemplos fazem a gente entender um pouco melhor esse relacionamento entre nós e Deus e o propósito que está nisso. Então Deus criou a cada um de nós, e se estamos vivos, temos propósito. E dentro do propósito da nossa vida, obviamente é glorificar a Deus, mas não é porque Ele é objeto, é porque nós somos o objeto, o receptáculo do seu grande amor e cuidado. E a resposta direta a Ele, ao recebermos esse amor e cuidado, é glorificá-lo. Então sim, eu existo para glorificar a Deus, eu existo para desfrutar da presença dEle, e eu existo para receber o amor que Ele tem por mim. Então talvez isso seria uma resposta mais completa, e isso é propósito. E assim eu quero definir o que é propósito para mim nessa noite, que você entenda isso. Por isso, ninguém está fora de viver o propósito de Deus. Ninguém está fora de viver o propósito de Deus. Então o propósito deve ficar claro e deve ser fácil, porque todos nós nascemos debaixo de propósito de Deus. Então, todas as coisas, tudo e todos nós estamos debaixo desse propósito. Mas aí eu falei da segunda palavra que eu queria definir, que era vocação. E já vou colocar mais uma terceira palavra para ajudar a gente. Vocação, muitas vezes, é aquilo que geralmente é realmente aonde está as maiores dúvidas. É o que eu faço. É o que eu devo fazer. Para onde eu vou. O que eu mexo. O que eu crio ou não crio. Aqui é a parte da vocação. E acho que é onde reside as maiores dúvidas. Então, não dá para dizer que eu não sei meu propósito. Eu sei o propósito. Agora, se meu propósito, eu vou só resumir, é glorificar a Deus, como eu glorifico a Deus? Com o quê? Fazendo o quê? Aí é a pergunta mais pertinente. Obviamente, todos nós gostaríamos de ter uma clareza muito grande sobre o que fazer todos os dias da nossa vida. Seria excelente você acordar amanhã e saber exatamente o que fazer. Talvez alguém aqui esteja passando um problema no trabalho, e você está na dúvida se você pede demissão, se você falta amanhã, para aproveitar logo, se você faz alguma coisa diferente, se você abre um negócio, se você tenta um concurso, e você está com um monte dessas dúvidas, fazer o que da vida, né? E aí é onde eu entendo a vocação para nós, principalmente nós cristãos. Mas vamos lá, vamos tentar definir primeiro duas coisas. Vocação. Vocação é aquilo onde você tem a sua paixão. É aquilo onde você teria um coração queimando. É onde você teria satisfação pessoal. É aquilo que você faz e gosta do que você fez. E tem gente com dificuldade nisso. É o porquê. Também, por que eu faço? Isso tudo tem a ver com vocação. Mas tem uma terceira palavra que eu preciso colocar na nossa conversa, que chama-se aptidão. Eu vou usar a palavra aptidão. Aptidão são dons e habilidades. Habilidades, aquelas coisas naturais, que vamos chamar de inteligência. Dons, eu quero usar para o lado espiritual. Dons espirituais que Deus dá. Por isso que eu estou falando com cristãos aqui, e você vai ter as duas coisas: habilidades e dons. Dentro da aptidão, ainda também tem pessoas com dúvida. Ela não sabe o que ela faz melhor, ela não sabe o que ela faz direito, ela não sabe com que talentos ela nasceu. E a palavra talentos eu não gosto, nunca gostei, mas vou usar outra palavra que todo mundo sempre fala: inteligência.
Existe um estudo de um psicólogo, psicólogo, e ele fala de múltiplas inteligências. Eu lembro disso, acho que foi no primeiro semestre da faculdade, e a gente teve que explorar um pouco sobre isso, depois comentar. Por quê? Ele entende que o ser humano, ele pode ter múltipla inteligência. É fácil de entender. Eu não vou lembrar agora todas as inteligências, tá? Mas, por exemplo, tem gente que é melhor para fazer uma coisa do que outra. Exemplo, temos uma área de inteligência lógico-matemática, ou raciocínio lógico, se não me engano, que é quando a pessoa é boa de conta. E sabe, parece que desde criancinha aquilo ali para ela foi o máximo, ela sempre se deu bem. Sabe aquela coisa que na escola aparece muitas vezes? Ela era boa de matemática, mas era ruim de português? Como é que esse psicólogo entende? Ela tem a inteligência lógico, raciocínio lógico, ou lógico-matemática, mais apurada do que a de linguística, que é a inteligência de falar, escrever. Então ela tem uma inteligência mais para aquilo ali. Então, se ela tem mais para aquilo, ela aprende aquilo com maior facilidade. Então nós temos a lógico-matemática, temos a da linguística, temos a de interpessoal, ou seja, tem pessoas que são boas para relacionar-se com outras. Então talvez essa é a inteligência que mais sobressaia nela. Tem pessoas que é intrapessoal, é a pessoa que se entende mais do que consegue relacionar com outras. Tem gente que não se entende nada, mas conversa com os outros que é uma beleza. Mas se você perguntar dela, ela fala: rapaz, eu não sei nem o que eu estou sentindo, eu estou uma bagunça por dentro, estou um desespero. Mas se ela chegar num lugar que ela não conhece ninguém, rapaz, ela está tranquila, ela se dá bem. Não tem problema com ela, ela se vira. Daqui a pouco ela está sentada na mesa tomando café com alguém e está tudo certo. Talvez ela vai estar nesse estágio, mas se alguém perguntar para ela o quanto que é 2 mais 2, ela esqueceu, ela não lembra. Porque a inteligência matemática dela é muito baixa, mas a interpessoal é alta. Tem gente que se jogar ela no meio de todo mundo desconhecido, ela vai continuar com todo mundo desconhecido. Ela não vai falar com ninguém, mas ela em si, ela se entende completamente. Então, ele tem tem a inteligência, inclusive, musical. Por isso a gente estava estudando isso lá na faculdade de música. Porque existem aqueles que nasceram com uma aptidão, uma habilidade um pouco maior para esse lado. Então, se ela for estudar música, ela vai ser um pouco mais rápida do que outros. A ideia é que não existe impossibilidade. É apenas uma maneira de explicar o porquê certas pessoas avançam mais rápidos em uma área do que outra. Não é impossível para aquele que tem uma inteligência intrapessoal conseguir desenrolar a interpessoal, de conversar com outras pessoas. Não é impossível aquele que é muito bom em matemática e lógica também depois conseguir escrever, falar, palestrar. Não é impossível, mas vai ser mais trabalhoso? Sim. Aquele que não tem nenhuma, ou não que não tem nenhuma, mas que a habilidade dele para a área musical é bem baixinha, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas ele consegue? Ele consegue. Então assim, esse psicólogo, ele explica sobre essas questões de inteligência e aptidão. E se não me engano, 9 tipos de inteligência. Então imagine o seguinte: quantos de nós não tivemos a oportunidade de explorar as nossas 9 áreas de inteligência? Talvez você nunca tentou tocar um instrumento musical ou cantar, e de repente, justamente essa sua área de inteligência é super alta, e você nunca testou. Ou você nunca testou escrever um livro, ou dar uma palestra, e de repente essa área sua de inteligência é super alta, e você nunca testou. Ou porque te ensinaram, sabe, às vezes a gente cresceu em ambientes que, imagine o seguinte, imagine que seus pais, os dois, eram muito ruins de matemática. E qual que seria o comentário em casa? Matemática é difícil, matemática é difícil. Talvez colocaram na tua cabeça esse negócio, e você foi o que nasceu diferentão da turma. Você nasceu super alta inteligência nessa área, mas travado, porque outras pessoas falaram. Então,
não deve ser tarde para ninguém testar isso, tá? Vai lá no Google, vai lá no ChatGPT e põe isso aí, múltiplas inteligências, que ele vai mostrar para você o que é isso, e aí você testa. Então entenda o seguinte: nós temos vocação e nós temos aptidão. A aptidão tem habilidades, essas naturais, e tem os dons sobrenaturais. Os dons, aquilo que Deus nos dá. Pode ser os dons do Espírito, os dons de ministério, dons de administração. Há vários dons ali na Bíblia. Nós temos uma sessão específica sobre isso na nossa escola de fundamentos, então não preciso falar muito sobre isso. Mas imagine o seguinte: então, que para descobrir a vocação, qual seria um dos caminhos mais fáceis para nós? Como é que eu descubro o porquê? Como é que eu descubro a minha paixão verdadeira? Um dos segredos, um dos códigos que Deus nos deu foi justamente as aptidões. Deus te concede habilidades e dons justamente como um sinal de para onde você deve ir, do que você deve fazer. Como eu disse, o nosso desejo era ter uma informação bem completa. Fala, Deus, fala assim, como é que eu vou, para onde que eu vou, o que que eu faço e tal. A gente gostaria disso, porque a gente lê na Bíblia muito sobre isso, né? Mas imagine o seguinte: existe um livro chamado Bibliografia Bíblica. É um livro. Esse livro, ele se propôs a estudar quantos personagens são citados na Bíblia. Pela segunda edição, ele contabilizou 3.237 pessoas na Bíblia toda. Sabe aqueles nomes todos que aparecem lá? Eles contaram, um por um. Há controvérsias, claro, porque há nomes ali repetidos e tal, e coisa e tal, mas mais de 3.000 pessoas são citadas na Bíblia. Obviamente, nem todas elas são personagens principais da Bíblia, né? Nem todo mundo é um Abraão, nem todo mundo é um Noé. E para onde que os nossos olhos mais se movem? Para esses personagens principais, né? Noé está ali, construiu a arca. Abraão, e José, e Josué, e são esses vários personagens que nós temos ali. Claro que dos 3.000, nem todos tiveram uma vocação clara, um chamado claro do que fazer, para onde ir. Porque vocação tem a ver com, geralmente, fazer alguma coisa, ir para algum lugar, liderar algum grupo. Então, vocação está geralmente dentro dessas palavras de ação, desses verbos. Você vai, você faz, você lidera, algumas vezes você fica, algumas vezes você escreve. Então, dentro dos personagens bíblicos, nós temos muito desses que tiveram a sua vocação claramente anunciada por Deus. E aí eu peguei um compilado aqui rápido. Por exemplo, Noé. Quando Deus fala com Noé, qual é a principal missão de Noé, ou vocação? Construir uma arca. Construir uma arca. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para tal lugar. Abraão é interessante, porque no primeiro momento, Deus não falou nem para onde ele ia direito, falou só sai e vai. E depois Deus vai ampliando um pouco mais. Moisés, quando Deus aparece ali para ele na sarça, era sobre libertar Israel. Josué, Deus vai animar Josué, principalmente no capítulo 1 do livro de Josué que nós estamos lendo. Ele fala assim: olha, tenha ânimo, coragem, seja forte. E tudo isso Deus está falando por quê? Porque era para Josué liderar um povo numa batalha. Gideão, o apóstolo falou dele ainda hoje à tarde, também era para liderar o povo, para libertá-lo dos midianitas. Samuel, que foi profeta, ele foi escolhido, com uma missão de ungir reis. Davi era para governar Israel segundo o coração de Deus, para isso ele foi ungido. Salomão, para ele ficou a construção do templo. E isso foi bem claro, Deus falando com Davi, falou: Davi, não é você, é Salomão. E Deus falou para Salomão. Os profetas, Isaías era proclamar arrependimento, Jeremias era falar ao povo, desde jovem, lembre-se disso?
né? Desde o ventre da sua mãe eu te chamei. Ezequiel era ser um atalaia de Israel. Daniel era permanecer fiel e revelar os sonhos. Oséias é um dos profetas ali mais incríveis, de quando Deus vai falando mais passo a passo para ele, sobre casar e descasar e ter filho, e põe o nome do filho assim, põe o nome do filho assado. Jonas era para ir para Nínive e anunciar o juízo. No Novo Testamento, para a gente citar alguns, João Batista, ele era a voz que clama no deserto. Maria era para gerar o Salvador do seu ventre. José, esposo de Maria, era proteger o menino Jesus enquanto ele crescia. O apóstolo Pedro era apacenta a igreja, né? Pedro, tu me amas? Então apacenta. Paulo caiu do cavalo, mas era para ele levar o evangelho aos gentios. E João, o apóstolo, foi o que foi incumbido de escrever o Apocalipse. João, escreve as coisas que eu vou te mostrar sobre o tempo que há de vir, lá em Apocalipse 1. Então, vários desses homens que eu citei e mulheres, eles tiveram uma vocação clara pela voz de Deus que o chamou a fazer, ir, liderar, ficar, estabelecer, escrever e tal. E aí nosso desejo é que fosse assim conosco. Deus, não dá para falar não, o que eu vou fazer? Dá para falar o que eu tenho que fazer? Dá para falar para onde que eu vou, para onde que eu vou, o que eu faço? E, né, dá uma facilitada para nós, Deus, assim. Bom, é lógico que nós podemos inclusive orar, e na verdade eu aconselho você que você ore sobre isso. Mas, ainda que você não tenha uma vocação clara, como nenhum desses homens e mulheres que eu citei por último, quantos personagens eu falei que tem na Bíblia? Pelo menos mais de 3.000. Eu não citei nem 30, eu citei 20, tá? Para ser exato. Eu citei 20 só. Então, 2.980 outras pessoas talvez não tiveram um chamado tão claro. Nem por isso eles foram impedidos de glorificar a Deus, ou de estar no propósito. Agora, é mais fácil glorificar a Deus vivendo a sua vocação, sim ou não? É óbvio que sim. Você estar fazendo uma coisa que te faz sentir bem, vai ser muito mais fácil você dar glória a Deus assim, dessa forma. Então, vocação é importante? Claro que é. Por isso nós vamos atrás da nossa vocação. E aí, é claro que eu quero deixar algumas coisas para você. Porque vocação, chamado, ministério, para nós cristãos, é algo que também todo mundo deve ter. Mas assim como Josué, que eu citei, nós vamos passar a conhecer a nossa vocação à medida que lemos e meditamos nas Escrituras. Então, se você quer saber como conhecer a sua vocação, eu estou te ensinando a partir de agora, nesses pontos. O que Deus disse para Josué? Josué, medita nessa lei de dia e de noite, e você vai ser próspero no seu caminho. Então, passamos a conhecer nossa vocação à medida que lemos e meditamos. Assim como Moisés, a nossa vocação vai exigir fé. Nós vamos ter que acreditar no que Deus vai fazer. E eu posso acrescentar não só fé, mas obediência. Duas coisas, sobre esses 20 personagens que eu te falei, a maioria deles, Deus não fala várias vezes. Abraão, eu citei como exemplo, dei uma pausa sobre ele. Abraão, Deus vai falando com ele pausadamente. Ele fala até aqui, vírgula. Aí daqui a alguns anos Deus volta e fala um pouquinho mais. Opa, ele acrescenta a revelação, vírgula. Daqui mais uns anos Deus acrescenta mais um pouco da revelação. Uau! E é interessante porque enquanto para Abraão era ir ficar andando, para outros personagens era para ficar no lugar parado. Simples. O chamado e a vocação podem ser muito diferentes para cada um de nós. E algumas vezes Deus te fala só uma parte da frase e Ele te deixa andar por alguns anos, até que você escute mais uma parte da frase e Ele vai continuar falando com você. Às vezes Ele vai falar mais rápido, como fez com Oséias. Oséias foi muito dinâmico o livro dele. Então era fazer isso, nasce um filho, põe um nome, nasce outro filho, põe outro nome, agora troca os nomes dos filhos e vai, e um monte de indicações para Oséias. Agora com alguns outros personagens, fala uma vez só. A gente pega
o exemplo de Jonas, é claro que a gente sempre lembra por causa da peixe que engoliu Jonas, mas no decorrer do livro, que é pequeno, não é muito tempo de data, ele teve um chamado específico a pregar para Nínive, e o resto da vida dele, como é que ele vive? Então, nem sempre é como a gente imagina que Deus fez com esses homens, ainda que ele tenha falado vocação clara, em alguns casos é para um período de tempo muito curto e específico. Para Abraão foi a vida inteira, ok? Para Moisés foi a vida inteira. Para Daniel, praticamente a vida inteira dele. Mas para vários desses outros personagens, foram momentos pontuais onde a vocação está relatada, ou está escrita na Bíblia para ele. E você e eu, nós temos anos e anos ainda para viver, e nós vamos precisar claramente da ajuda de Deus. Então, como nós vamos alcançar isso? Fé, baseada em Moisés, e obediência. Porque pensa no seguinte: quantas pragas que foram sobre o Egito? 10 pragas. E Deus foi falando cada uma delas para Moisés, correto? E se Moisés quisesse inventar a 11ª? Afinal de contas, eu sou o cara das pragas. Moisés podia pensar, falar, capaz, está comigo aqui o negócio, praga é comigo, eu vou mandar uma outra praga agora aqui. Lá pela 5ª, 6ª praga, ele podia estar animado. Fala, Deus, já que eu posso mandar piolho, mandar rã, eu vou mandar uma praga diferenciada agora. Eu não sei, sei lá, que praga que Moisés podia lançar. Mas ele inventa uma outra praga lá, 5.5. E Deus ia estar nesse negócio? Deus não ia estar nesse negócio. Que é um exemplo bem claro de como isso funcionou. Quando era para os espias entrarem na terra, e eles espiaram a terra, trouxeram um relatório para Moisés, e já era para invadir o negócio. Aí o que eles falaram? Não, ninguém invade, porque nós vamos perder, nós vamos morrer. E aí Deus vem com uma sentença, fala assim, então vocês vão morrer no deserto, porque já vocês não vão entrar, essa geração vai ficar aqui, é 40 anos. Aí eles ouvem Deus falando assim, falam, não, então nós vamos entrar agora. E eles entram. E eles entram para a terra, e Deus já não estava mais com eles. E eles entram e morrem. Vai morrer perseguido pela guerra que eles foram sem Deus. Deus queria ir na frente, mas eles não queriam. Aí Deus falou assim, então agora vamos dar um restart aqui, próxima geração. Não, nós vamos agora. E eles foram sem a presença de Deus. Então imagine o seguinte, na nossa vocação a gente também tem que ter um cuidado, não só com a fé, mas com a obediência, porque ir além do que Deus falou também não vai dar certo. Ainda que esteja dentro da mesma habilidade, ou do mesmo dom. Você pode ser o fazedor de praga mais do que Moisés, mas se Deus não liberou, não faça a 5.5. Você pode ser da geração da conquista de Josué, mas se Deus não vai, não vá. Então a obediência é necessária. O que eles deveriam ter obedecido? Terem ido. Mas os caras são gigantes, e as fortalezas são enormes, e tudo mais, mas não tem problema, Deus falou que vai, então nós vamos. Agora, se Deus fala que não vai, não vá. Então não adianta habilidade ou dom, não adianta nenhuma das aptidões, e não adianta embasar dentro da sua vocação, sem aquilo que é primário, o propósito. Por isso que o propósito vem primeiro. O propósito fala de glorificar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Se não tem relacionamento com Ele, a vocação fica vazia. O ministério fica vazio. Mas Ele me deu a inteligência da palestra, mas vai ser uma palestra sem Ele. Ele me deu a inteligência da música, mas vai ser uma música sem Ele. Esse dia me fizeram uma pergunta lá meio complicada, mas eu respondi meio simples, porque para mim é simples. Falei, bom, tanto faz, tanto fez o que o cara lá está invocando. Ele está usando a música sem estar usando a adoração. Então ele usa qualquer música que ele quiser lá, ele está usando só som. Para ele vai funcionar. Assim como nós, a gente podia estar com a música mais top aqui agora, mas sem unção não vai funcionar. Não vai vir, a presença é diferente da música. A presença é diferente da música.
Música é uma coisa, presença é outra. Pode ser mesmo a música, com presença ou sem presença. Se você não aprendeu qual é a diferença dos dois, é o momento de você parar para pensar sobre isso. Mas então, a vocação sem o propósito vai ficar vazio. Mas a gente precisa avançar na nossa vocação, obviamente, mas nunca deixando o que é mais essencial para trás. Como Jeremias, Deus nos deixará muitas vezes desconfortáveis, até que demos um passo à frente para cumprir a nossa vocação. A vocação muitas vezes não está andando, ou não estamos andando na nossa vocação, porque nós não fizemos um esforço necessário, porque a coisa não vem tão fácil muitas vezes. Para Abraão era para sair da terra, isso não é fácil. Para Moisés era ir diante do faraó do Egito, nem um pouco fácil. Para Daniel e seus amigos, envolvia uma alimentação que, para o olho humano do momento, era o avesso do que deveria ser feito. Também não seria fácil. Para João Batista era ficar no deserto, era ser o diferente de todos os demais. Era estranho também. Da mesma maneira, assim como Salomão, nossa vocação será voltada para pessoas e não para coisas. Apesar do templo, que era dentro da sua vocação, mas o templo não era o templo em si, o objeto do que ele precisava. Era para que era aquele templo, e tinha a ver com pessoas. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, nossa verdadeira vocação terá significado para além dessa vida. Então, os grandes frutos do apóstolo Paulo ficaram principalmente para depois. Nem foi só o que ele colheu no momento. E aí eu quero colocar um outro personagem aqui que ainda não falamos dele, que é Timóteo. Timóteo, ou como Timóteo, né? Ele é um exemplo de dons, ou aptidão, que Deus deu, e que nós precisamos para viver a nossa vocação, e que nós vamos usar, muitas vezes, esses dons ou habilidades, nós vamos usá-los justamente como um mapa, até para a nossa própria vocação. Então, aí eu vou para o terceiro ponto, já para ir encerrando, que é: caminhe naquilo que Deus já lhe deu. Timóteo, ele era um jovem, talvez muito jovem, talvez na fase da adolescência, a gente não sabe, que foi missionário, foi pregador, foi líder de igreja. Ele acompanhou Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Timóteo, ele era filho de uma senhora judia convertida a Cristo chamada Eunice. Sua avó Lloyd também era, alguém cristão, devoto a Deus. Elas eram exemplos de fé para ele. Seu pai era grego, mas desde cedo ele aprendeu as Escrituras. E Timóteo, então, desde cedo creu no Evangelho e pôde então seguir o apóstolo Paulo numa das suas viagens. E dentro de duas passagens nós vemos Paulo falando sobre o dom que Timóteo recebeu por meio da imposição de mãos. Numa dessas passagens, Paulo inclusive fala: reavive o dom que há em ti, o qual lhe foi entregue por meio da imposição de mãos. A Bíblia não deixa explícito, assim, com todas as letras, qual era o dom que Timóteo recebeu. Mas o que a gente imagina, que dentro desses dons, para Timóteo, existia pregação, o ensino da palavra e a liderança. Afinal de contas, nas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Paulo vai muitas vezes falar para ele, olha, você precisa ser um bom obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Aplique-se nas Escrituras, seu exemplo para as pessoas mais velhas, para que elas te respeitem. E o que a gente pega em outras passagens é que elas realmente aprenderam a respeitar a Timóteo. Ainda que ele fosse jovem, ainda que Timóteo tivesse problemas de saúde, ele tinha algum problema de estômago, alguma coisa nesse sentido, então talvez ele era um pouco fraco, fisicamente falando, mas ele era um homem de Deus na sua época, que tinha um dom, e que mesmo naquele momento apostólico, quase que vendo Jesus ali, ele era uma pessoa que precisava ser lembrada: Timóteo, reaviva o dom que há em ti.
o qual te foi, né, delegado por meio da imposição de mãos. Então, seja lá a pregação, seja lá o ensino, seja a liderança, alguma coisa na vida de Timóteo começou a esfriar em algum momento da caminhada dele. E dentro disso, se era um dom daquilo que foi dado por Deus para ele, ou até algum dos dons do Espírito e tal, ele precisava reavivar aquilo de novo. Porque esse dom certamente fazia parte da sua vocação, do seu chamado. Vocação e chamado eu estou usando como palavras sinônimas, tá? Então o que ele deveria fazer? Nós entendemos que na vida de Timóteo ele teve uma fase missionária. Isso é importante, irmãos. A sua vocação, o propósito nunca muda. Agora a vocação pode até mudar. O apóstolo Paulo gastou parte do tempo dele. A gente divide a vida de Paulo em 3 fases. Primeira fase, escondida, aprendendo. Segunda fase, viajando, abrindo igreja. Terceira fase, só escrevendo. Pensa agora aqui em inteligências, que eu falei múltiplas inteligências. Vamos tentar aplicar para a vida de Paulo. Se na primeira fase ele tem que passar sozinho e aprendendo, foi a fase em que ele tinha que ser intrapessoal. Ele tinha que resolver ele mesmo. Ele tinha que resolver a vida dele, que foi o cara que estava ali vendo Estevão ser morto. Ele tinha que resolver a mente dele, que aprendeu aos pés de Gamaliel todas as leis do judaísmo, e ele era um dos maiores fariseus. E ele tinha que se despir do farisaísmo para entender o que era agora Cristo. Então ele tinha que resolver ele mesmo. Na sua segunda fase, que foi a fase missionária, interpessoal, ele tinha que falar com muita gente. Ele tinha que sobreviver aos naufrágios, ele tinha que sobreviver às pancadarias, ao espancamento, aos apedrejamentos, às chicotadas. Pensa o cara que teve que trabalhar muito perdão. Na terceira fase, que ele estava preso, ele tinha que escrever. Era outra habilidade linguística que ele precisava. Então agora, imagine um cara. Você já viu aquelas pessoas que, assim no comércio, ele não aguenta ficar no escritório quieto. O negócio dele é ir para a rua, o negócio dele é ser promotor, o negócio dele é ser vendas, é comercial, sabe? Se botar ele atrás do computador para fazer um negócio, ele não se aguenta. O negócio dele é sair para a rua conversando. Imagina isso. Paulo, um homem que viveu vários anos viajando toda a Europa, a Ásia ali, sabe, indo de um lado para o outro e tal, e de repente ele está preso num lugar. Podia enlouquecer, mas aí uma outra parte dele tem que ser trabalhada. Então as vocações de Paulo vão mudando, a vocação de Timóteo também. Podemos dizer que ele saiu de uma vida missionária para uma vida de líder de igreja local e ficou ali estabelecido em algum lugar. Então a tua vocação pode passar de um momento para um outro. Isso talvez seja diferente. Talvez você está numa fase de CLT, daqui a um tempo você vai para uma fase de empreendedor. Sei lá, você quer mudar para a fase do concursado. Eita, pode ser qualquer coisa. São fases que na sua vida você poderia aproveitar. São diferentes momentos. Em todas elas você pode glorificar a Deus? Pode. Em todas elas você poderia glorificar a Deus, porque o propósito nunca muda. Agora a vocação às vezes pode até terem alterações no decorrer da sua caminhada. Mas Timóteo então, ele é essa pessoa que nos dá um certo alerta. Porque qualquer um de nós, como eu disse, se ele estava ali trabalhando com Paulo, praticamente vendo Jesus, porque Paulo viu Jesus, deve ter tido até contato com os outros apóstolos, e ele era um cara que teve o seu dom, assim um pouco, sabe, uma fumaça se esvaindo. Nós também podemos passar por isso, normal. Agora nós precisamos reavivar o dom que há em nós, e isso fala do nosso chamado, isso fala da nossa vocação. Nós temos um propósito claro, espero que tenha ficado claro para você. Talvez a vocação não esteja clara ainda, não tem problema, ela vai ficar clara para você. Talvez suas habilidades e dons estejam mais fáceis de você entender, então isso é ótimo. Junte o quebra-cabeça para você entender o seu chamado ou a sua vocação por meio dos seus dons e habilidades. E se você precisar, discipulado, volta 28 de janeiro, os microgrupos. Compartilhe com os seus discipuladores que eles vão te ajudar dentro dessa situação. Sempre é bom ter mais alguém, né? Diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então,
Porque suas habilidades, seus dons, são dados por Deus de acordo com aquilo que Ele quer que você faça nessa vida. Então Ele vai te dar realmente coisas e ferramentas que você vai utilizar. Amém? Jesus nos disse lá em Mateus 7,7: peçam e lhes será dados, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, como eu disse, eu quero te encorajar a realmente buscar em Deus. Fala: Deus, qual é a minha vocação? Ou qual é o meu chamado? Se o propósito está claro para você, e você nunca pode deixar o propósito de lado, porque senão tua vocação fica vazia, busca a tua vocação, busca o teu chamado. Use dons e habilidades. Isso vai trazer para você muito mais facilidade e clareza dentro do teu chamado. Mas aí eu quero voltar lá em Gênesis 2 para encerrarmos. Eu disse que tinha 3 coisas para falar para você, e agora eu vou falar as 3 coisas. Eu não sei para quem serve isso, mas tudo isso que eu falei é só para chegar nesse ponto. Gênesis 2, versículo 5, nós lemos, diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Isso é a nova versão atualizada. Na NVI de 2011, é interessante porque ela fala assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado. Então ela fala que não tinha arbustos brotando, e nem plantas germinando, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Na NTLH, na linguagem de hoje, diz assim: não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Bom, eu li nessas 3 versões, só para ficar claro. Deus, Ele cria árvores, lá nos dias da criação, árvores frutíferas, semente, mas tinha coisas que ainda não haviam brotado do chão. A NTLH é legal porque ela fala de capim, né? Capim não tinha brotado ainda. E não é que o capim seja ruim, tá? Aqui nós usamos nem no próximo capítulo, que aí vai ser a queda do homem, aí vai vir espinhos, né, o cardos e abrolhos. Não, é capim. Capim é bom, é óbvio que é bom. Capim é grama, capim é alimento para os animais que pastam, capim. Mas essas coisas ainda não tinham brotado, algumas plantas e capim, arbustos, não tinham nascido ainda. 2 motivos: não tinha chuva, só tinha uma neblina que subia da terra, mas chuva do céu ainda não havia, e também não havia um homem para cultivar a terra, ou cultivar o solo. E aí, primeira coisa, das 3, existem coisas prontas na sua vida, mas que ainda precisam de um start para elas aparecerem. Precisa de uma ignição, de uma ação. Tem coisas prontas para a sua vida, são as sementes que a apóstola falou de tarde. Elas estão lá, e elas não têm problema nenhum. Você acha que em Gênesis 2 alguma semente tinha problema? Nenhuma. Mas havia algo ainda para fazê-las brotarem. Tem algo na sua vida que precisa de um start, de uma ignição. Elas já estão prontas. Você só não está vendo ela crescer, porque falta uma ação. Segunda coisa: há coisas que ainda não aconteceram, pois estão esperando alguém para cuidar do que vai acontecer. Há coisas que não aconteceram ainda, porque está esperando alguém para cuidar do que vai acontecer. Tá. Versículo 15: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É a terceira coisa. Deus, Ele plantou um jardim, criou um lugar, um ambiente para o homem viver e desenvolver seu propósito. Existe um ambiente onde você deve estar inserido para frutificar. Esse lugar, esse ambiente é ao mesmo tempo um lugar de trabalho e um lugar de encontro.
O ambiente onde você deve estar para frutificar é um ambiente onde é, ao mesmo tempo, um lugar de trabalho e um lugar de encontro. Porque o jardim do Éden não era o lugar para o homem cultivar o solo? Trabalho. O jardim do Éden não era o lugar onde Deus vinha na viração do dia para falar com o homem? Encontro. Irmão, não separa as coisas. Não separa o trabalho do teu desfrutar relacionamento com Deus. Eles não precisam e não devem ser separados. O lugar da frutificação é um lugar onde é trabalho e encontro ao mesmo tempo, onde você desfruta das duas coisas. Por isso que vocação é tão importante. Você tem um lugar, um ambiente que Deus já criou para você, porque tem coisas prontas esperando um start. Tem coisas para acontecer que só está esperando alguém, que pode ser você justamente. E esse lugar é um lugar de trabalho e de encontro ao mesmo tempo, porque Deus vai estar lá. O jardim do Éden, ou o jardim no Éden, era um lugar de trabalho e era um lugar de encontro. Se você quer voltar para uma experiência como de Adão, a gente tem que ir para um lugar onde nós temos o momento do trabalho e o momento do encontro. O momento de Maria e o momento de Marta. A gente não pode deixar nenhum dos dois de lado. O trabalho sem o encontro fica vazio. O encontro sem trabalho, parece que a gente está só num lugar zen, assim. Perde um tanto de sentido, perde um tanto de vocação, sabe? A gente se perde nisso. Geralmente as pessoas que ficam só no encontro, sem trabalho, elas começam a criar alucinações. É, sério, essa coisa que é bem esquisita. Mas eram essas três coisas que eu precisava falar para alguém nessa noite. Eu não sei quem é, não sei se é sobre você. A dica é, se o seu coração arde, você tem que aprender com a Bíblia, irmão. Lembra caminho de Emaús? Não ardia em nosso coração enquanto ele falava aquelas palavras? Se uma dessas três coisas ardeu no seu coração, é sua. Pega, leva e faz alguma coisa com ela, pelo amor de Deus. Porque eu gastei meia hora de um monte de outras coisas só para chegar aqui. Mas espero que você se lembre, o propósito da tua vida não muda. O propósito da tua vida é claro. Você tem um propósito. Você nasceu, você está vivo? Tem propósito. Deus não erra com propósito. Deus criou você perfeito para o propósito. Sua vocação, seu chamado, se não descobriu, você vai descobrir. Fica tranquilo. Usa os dons e habilidades. Pode pedir à vontade para Jesus que Ele dá, que Ele revela, que Ele abre as portas. Fique tranquilo, agora tenha coragem. Porque você não vai ter nada dessas coisas para você. Vocação e chamado não é para você. Vocação e chamado é para servir. Então não vai atrás de vocação e nem chamado se você não quer servir. Vocacionados e chamados são os que vão servir outras pessoas em vários lugares. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos por um instante. Nós viemos, obviamente, nessa reunião para glorificar a Jesus em primeiro lugar. E nós cantamos, nós celebramos, nós o aplaudimos o nome dEle, porque Ele é digno e Ele merece toda a nossa adoração. Porque Ele morreu por nós, Ele morreu naquela cruz. E eu não posso encerrar essa reunião sem antes perguntar se alguém no nosso meio que ainda não tomou uma decisão por Jesus na sua vida, a decisão de fazer Ele o Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, esse é salvo. Então, se alguém no nosso meio que gostaria de fazer essa oração de salvação, de entregar a sua vida, entregar todos os seus dias daqui para frente, para conhecer a vontade de Deus, para andar dentro da vontade de Deus, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você, onde você estiver. Nós queremos abençoar a sua vida nessa noite. Se houver alguém aqui, só levante uma das suas mãos, aí mesmo onde você estiver, alguém vai estar com você, vai orar, vai te abençoar, vai profetizar na sua vida, em nome de Jesus.
Mas eu quero orar também um segundo momento. Se você quisesse tomar essa decisão, basta ficar com sua mão levantada. Mas nós já vamos orar agora por um segundo momento, justamente por aqueles que desejam clareza nas suas vocações, ou na sua vocação, clareza nos seus dons e habilidades, né, na sua aptidão. Eu não vou chamar você à frente, mas eu quero que você, aí onde você estiver, com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Ou se você sente que você tem muita dúvida na sua mente, põe a tua mão na tua cabeça, põe a tua mão na tua testa. Não se preocupe com isso, isso é normal. Eu já passei por isso, outras pessoas passaram. Às vezes você está só num período de dúvidas. Mas como eu disse, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Talvez você só precise de um reavivamento nessa noite sobre o seu chamado. E Deus pode fazer isso com você agora. Afinal de contas, você veio ouvir uma palavra sobre isso. É sobre isso que Deus vai tratar com você. Então põe a tua mão no teu coração ou sobre a tua cabeça, de acordo com o que você sente que é melhor. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar aqui, Senhor Deus, tua palavra nessa noite. Uma palavra, Senhor Deus, de reavivamento. Uma palavra, Senhor Deus, que pode trazer de volta a atividade, dons, habilidades, chamados, Senhor Deus, que estão adormecidos. Eu quero declarar aqui, Senhor Deus, também clareza na mente, Senhor Deus, dúvidas sendo tiradas, setas sendo tiradas, Senhor Deus, dardos inflamados do maligno sendo retirados em o nome de Jesus. Senhor Deus, que possa fluir habilidades, possam fluir os dons que o Senhor já nos deu. Se há pessoas aqui que oravam por enfermos e não oram mais, se há pessoas que falavam em outras línguas não têm mais falado, se há pessoas, Senhor Deus, que oravam por muito tempo e não têm mais orado, se há pessoas aqui que conseguiam ler a Bíblia e entender e não estão conseguindo mais, mas Senhor, reaviva o dom em nome de Jesus, reaviva as habilidades, Senhor, em nome de Jesus. Que incredulidade, medo e pecado, Senhor Deus, sejam quebrados. Aquilo que nos distancia, Senhor, de vivermos chamados, aquilo que nos distancia de vivermos, Senhor Deus, nossa vocação, Senhor Deus, nós repreendemos agora em o nome de Jesus. Declaramos, Senhor Deus, pessoas dando pequenos starts nesses dias, trazendo, Senhor Deus, agora pequenos ações de iniciativas, de avanço, aonde vão desencadear algo novo, Senhor Deus, que já está pronto nos céus, mas que precisam de um start aqui na terra. Senhor, eu declaro aqueles que vão se posicionar para serem as pessoas que vão se prontificar a estarem em lugares que o Senhor tem preparado. Pai, em nome de Jesus, há coisas novas para acontecer e há pessoas para serem encaixadas nesse lugar que o Senhor está chamando nessa noite. Deus, traga clareza, traga ousadia, energia, força, Senhor, para que essa pessoa se posicione em nome de Jesus. E Senhor, nós oramos também, Pai, em nome de Jesus, para que assim, Senhor Deus, como nós temos visto, Senhor Deus, no nosso meio, ouvido sobre o tempo de frutificação, Senhor, que nós sejamos aqueles que vão estar no ambiente certo, no ambiente onde trabalho e encontro, trabalho e relacionamento contigo são reais, e nós podemos vivenciar as duas coisas. Pai querido, nós assim colocamos as nossas vidas nas tuas mãos nessa noite, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz agora, cada um para o seu lugar, para a sua casa, para o seu lar, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Amém.